26. Ao sexto dia do mês de maio do ano de 2026, às 16 horas, a presidente Marcilene Alexandre faz a abertura da 14ª sessão ordinária e, em nome de Deus e do Poder Legislativo, saúda a todos. Saudando funcionários dessa casa, amigos, familiares, ouvintes que acompanham por via remota e autoridades aqui presentes. Estavam reunidos os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Francisco José dos Santos; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Michele Jorge Dias; Renato dos Santos; Rosineide Barbosa de Souza e Walter Brasil Gouveia. Constatando a existência de quórum, a ilustre presidente inicia os trabalhos solicitando que a secretária faça a leitura da ata da sessão anterior. Uma vez concluída, a presidente faculta a palavra e, não havendo nenhum pronunciamento contrário, a presidente declara aprovada a ata. Em ato contínuo, a presidente saúda a todos e abre a fase de expediente do dia, solicitando ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. O jurídico saúda a todos e inicia lendo a mensagem número 068/2026, de autoria do vereador José Valderi, que solicita que a gestão municipal realize uma reunião com o Demutran, Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Defesa Civil e Militar, Ministério Público e demais órgãos competentes, tendo como objetivo de coibir adolescentes motoqueiros que praticam em vias públicas manobras perigosas. Indicação número 069/2026, de autoria da vereadora Marcilene Alexandre, pede que seja mantido de plantão uma UBS básica de saúde até às 22 horas. Indicação de número 070/2026, também da vereadora Marcilene Alexandre, solicita que seja construído um quebra-molas em frente à casa de seu Zé Alves. Indicação número 072/2026, de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, pede providências com relação à segurança das crianças e moradores que residem próximo à UBS sede. Indicação número 073/2026, também da vereadora Rosineide Barbosa, pede que seja recolhido o lixo da rua Mãe Preta e colocado tambores de lixo no local. Em seguida, faz a leitura do projeto número 004/2026, de autoria do vereador Walter Brasil, que trata de garantir às mães com criança em idade escolar a participar das festividades das escolas sem desconto salarial. Em seguida, faz a abertura do ofício número 024/2026, advindo da face, cujo assunto é agradecimento e solicitação do espaço para audiência pública. Lê também a denúncia feita ao Ministério Público pelo vereador José Silvio Gonçalves Diniz Neto. Em ato contínuo, a presidente faculta a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora Rosineide Barbosa explana sobre a indicação que fez. O vereador José Valderi reforça sua indicação. O vereador Silvio Diniz faz uma indicação verbal pedindo a manutenção da estrada que liga o sítio Unha de Gato à BR-116. Explica sobre sua denúncia e acrescenta que a mesma encontra-se na secretaria desta casa, aguardando a apreciação dos demais vereadores. Fala ainda sobre a precariedade dos transportes escolares. Com a palavra, a presidente explana sobre a indicação que fez. O vereador Francisco José dos Santos fala sobre sua primeira indicação e a reforça pedindo que se faça um quebra-mola em frente à Belezinha, na Praça Oswaldo Ademar Barbosa.
Em ato contínuo, a presidente abre a ordem do dia, colocando em pauta em votação única o projeto de lei número 015/2026, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a restrição de circulação de veículos de grande porte no perímetro central do município. Solicita que o assessor jurídico proceda à leitura dos pareceres competentes. Após o término, a presidente abre a fase de discussão. Fala o vereador Silvio Diniz, se manifesta a favor, mas questiona a efetividade da referida lei. Em ato contínuo, a presidente solicita que os vereadores votem em seus terminais eletrônicos. Logo após, a presidente declara aprovado em única votação o projeto de lei número 015/2026 e o encaminha para sanção e promulgação. Ainda na ordem do dia, a presidente coloca em pauta em primeira votação o projeto de lei número 010/2026, de autoria do Executivo, que versa sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos de Lésbicas e mais, e pede que o assessor jurídico proceda à leitura dos pareceres competentes. Após o término, faculta a palavra e, não havendo manifestações, coloca em votação. Em ato contínuo, declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 010/2026. Ainda na ordem do dia, coloca em pauta em primeira votação o projeto de lei número 012/2026, de autoria do Executivo Municipal, que versa sobre correção anual dos valores dos contratos de rateio do Consórcio Público de Saúde da Microrregional de Saúde de Icó. Pede ao assessor jurídico que leia os pareceres competentes. Após a leitura, a presidente solicita aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Uma vez encerrada a votação, a presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 012/2026. Em ato contínuo, coloca em pauta em primeira votação o projeto de lei número 003/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a ratificação do termo aditivo ao protocolo de intenções do Consórcio Público de Saúde da Microrregional do Icó. Solicita ao assessor jurídico que faça a leitura dos pareceres competentes. Uma vez finalizada a leitura, a presidente solicita aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Uma vez encerrada a votação, a presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 003/2026. Em ato contínuo, a presidente coloca em pauta em primeira votação o projeto de lei número 014/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a ratificação da lei número 484/2023, que subvenciona a Associação dos Catadores de Recicláveis de Palmirim. Em seguida, solicita ao assessor jurídico que proceda à leitura dos pareceres competentes. Após finalizada a leitura, a palavra é facultada aos vereadores. Se pronuncia o vereador Renato dos Santos, que sugere emenda ao projeto, discriminando que a subvenção será de até 30 mil mensal de repasse para a referida associação. Há uma breve discussão e a presidente decide retirar de pauta e abre a fase de explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Francisco José dos Santos. Após saudar os presentes, reforça o pedido que se providencie medidas que coíbam os motoqueiros que praticam manobras perigosas em vias públicas. Fala também da indicação do vereador Silvio Diniz. Agradece à Secretaria de Infraestrutura. Com a palavra, a vereadora Rosneide Barbosa parabeniza a servidora Aparecida pelo aniversário do seu esposo. O vereador Valderi saúda a todos, parabeniza a gestão pelo serviço prestado à população. Faz algumas felicitações e dá alguns informes
e parabeniza as mães de nosso município. Com a palavra, a vereadora Marcilene Alexandre se solidariza às famílias recentemente enlutadas. Estende com felicitações aos aniversariantes e conclui convidando para a sessão solene ao Dia das Mães, que acontecerá no dia 13 do mês em curso, nesta Casa Legislativa. Convida a todos para a próxima sessão e, sem mais a tratar, encerra esta sessão. E Palmirim, 6 de maio de 2026. Após a leitura, algum vereador desejar fazer alguma observação da ata, favor manifestar-se. Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, ilustres vereadores dessa Casa Legislativa, a todos que nos escutam, nos assistem pelos canais oficiais, aos presentes aqui, nosso amigo Derlan e demais servidores, muito boa tarde. Projeto de resolução número 03/2026, de 13 de maio de 2026, que dispõe sobre a criação do Balcão do Cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Ipaumirim e da outras providências. Segue o projeto com 14 artigos e passa a leitura da justificativa. Justificativa do projeto. A implantação e funcionamento do Balcão do Cidadão da Câmara Municipal de Palmirim, Ceará, vai de encontro às ações de responsabilidade social da instituição para com a sociedade palmirinense, do qual, muito além das práticas cotidianas de fiscalizar a coisa pública e propor, discutir e elaborar projetos de lei, adentra-se também na seara do entendimento de que o pleno exercício do Legislativo pode alcançar e beneficiar os cidadãos do município através de uma oferta de serviços básicos que garantam a cidadania e o acesso mais rápido nas pequenas demandas do dia a dia da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social. O principal objetivo é o da promoção da cidadania através de acesso a serviços básicos. Mais do que isso, é garantir que o poder legislativo do município de Palmirim, Ceará, muito além da funcionalidade de legislar e fiscalizar o executivo municipal, também pensa nas ações de responsabilidade social e do interesse em investir em ações que contribuam para o melhor desenvolvimento da cidade, por meio de conexão entre o legislativo e o cidadão através do Balcão do Cidadão. O balcão ofertará os principais tipos de serviços: emissão de certidões negativas governamentais, emissão de boletos bancários, emissão de documento de arrecadação estadual, DAI, como IPVA, licenciamento, taxas de multa, etc. Elaboração de currículo vitae para emprego e trabalho, emissão de segunda via e regularização de dados pessoais do CPF, emissão de segunda via de contas da Enel, CAGES e outras instituições do setor público e privado, impressão, regularização e transferência de título de eleitor, xerox de documentos simples, impressão de documentos diversos, suporte na criação de e-mails, suporte na criação de cadastros em instituições públicas e privadas, tais como BOV-BR, Enel, a CAGES, universidades, etc. Suporte no acesso ao cadastro para emissão e impressão da carteira digital de trabalho, Meu SUS digital, carteira de trânsito digital, etc. Suporte no acesso aos dados do Meu INSS para consultas do CNIS, suporte nas inscrições de concurso público, processo seletivo, vestibular, Enem, entre outras, suporte no cadastro e ou transferência de local de votação da Justiça Eleitoral na forma virtual, suporte no preenchimento de boletim eletrônico de ocorrência da Polícia Civil do Ceará, entre outras. Local e data supra, Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente da Câmara Municipal, José Valderi Dias Dantas, vice-presidente da Câmara Municipal, e Rosineide Barbosa de Souza, primeira secretária da Câmara Municipal. Convite, missa de 7º dia, Michel Jorge Dias. Ainda com os corações tomados pela saudade, convidamos familiares, amigos e todos que desejarem se fazer presentes para a missa de 7º dia de Michel Jorge Dias. A celebração será realizada no dia 15 de maio, às 19 horas, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Palmirim, Ceará. Sua partida deixou lembranças eternas e um vazio impossível de preencher.
mas a fé nos conforta e o amor permanecerá vivo para sempre em nossos corações. Nesse momento de oração e união, contamos com a sua presença para juntos prestarmos esta homenagem. Nesse momento, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Cícero Ferreira. Senhora presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes, viu? Quero dar uma boa tarde a todos. Senhora presidente, gostaria aqui de fazer uma indicação verbal. Concedido, vereador. Essa indicação verbal, senhora presidente, é sobre o distrito Canaúna. Recebi hoje alguns amigos e já pediram, os órgãos competentes do município, a questão da iluminação lá do distrito. Tem alguns postos lá que estão sem iluminação. E eles pediram o mais rápido possível que fizeram retornasse lá, né, e repor essas lâmpadas para aquele distrito voltar essa questão da iluminação lá. A gente fica feliz, senhora presidente, viu? Em nome do distrito Canaúna, em nome daquela população. Muito obrigado. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas vereadores, todos que estão aqui presentes. As minhas indicações no dia de hoje quanto ao reparo da estrada do que liga a sede ao sítio Bananeira e novamente solicitar o reparo que liga a BR-116 até o distrito de Canaúna. São minhas palavras para o momento, senhora presidente. Vereador Francisco José. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde para a plateia presente, pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, em nome do nosso secretário, sejam todos bem-vindos. Senhora presidente, a minha indicação hoje é a respeito ali do roço da São Luís. Aquele bairro ali tem muitos terrenos baldios, a gente sabe que é responsabilidade dos donos dos terrenos, mas infelizmente nem todos cuidam desses terrenos. Há muitas vasilhas, acúmulo de água e já estamos com índice, com indicação de pessoas dando entrada no hospital com causa de dengue, naquele bairro ali. Alguns populares me procurou avisando a respeito disso aí, para que a vigilância sanitária, até mesmo o nosso secretário do Meio Ambiente que está aqui, possa dar um mutirão ali, para que evite transtorno maiores, porque isso vai causar um prejuízo maior para a saúde do nosso município, porque sabemos o quanto é complicado esse mosquito da dengue, uma dengue hemorrágica, então que possa ser feito esse trabalho. A minha outra indicação, senhora presidente, é a respeito desse recampeamento asfalto que está sendo feito, que essa empresa que está fazendo esse recampeamento possa se justificar o que está acontecendo. Não sei, estão colocando um asfalto, acho que não é nem quente, nem morno, é só jogando ali em cima, porque se dá uma neblina, no outro dia os buracos já estão do mesmo jeito. E não estão tampando corretamente. Tampa um aqui, outro ali, aonde dá acesso ali da entrada para a fazendinha ali, um absurdo. Aonde foi tampado agora recentemente, do lixão até chegar na fábrica ali, no bairro da Vila São José, também um absurdo. Não é um material de qualidade, saber essa empresa ganhadora dessa licitação, o porquê dessa má prestação de serviço. Uma boa tarde a todos e obrigado, senhor presidente. Presidente, eu não tinha indicação, mas eu gostaria aqui de reforçar a indicação aqui do colega Pequeno. Também não sei se foi dada continuidade, né? Mas, na verdade, esse tapa-buraco aqui da BR, aqui, essa CE, né, que liga Palmirim e de Palmirim ao Baixio, que parece que não chegou nem direito, né, ali na fazendinha. Esse tapa-buraco, na verdade, é um tapa na cara do povo. Porque eles botam terra, depois botam óleo, porque no outro dia já está aí todo esburacado, deixa um buraco aqui, tapa um aqui, tapa outro ali. E quando vem, basta vir uma neblina que já a buraqueira está aí tomando conta. Você pensa que a estrada está, né, toda organizada, de repente cai no buraco, pode acontecer um acidente, cortar um pneu.
Então é preciso que as autoridades tenham mais responsabilidade, fiscalizem essas empresas que estão simplesmente comendo dinheiro do povo. Essa que é a verdade. Senhora presidente, só para compartilhar aí também do pensamento da vereadora Rosineide, do pensamento do vereador Pequeno, a vereadora Rosineide falou num ponto muito importante. Com certeza a medição, vereadora, que será feita e levada para a Secretaria de Obras Públicas, a SOP, não vai ser, não é tapa-buracos, é tapa-meio-buracos, né? Porque tampou uns e outros não, né? Porque a gente sabe que existe, presidente, o asfalto CBUQ, a AOQ e o PMF, que é o concreto betuminoso usinado a quente, a areia asfáltica usinada a quente, e o PMF, que é o pré-misturado a frio, que é o material utilizado na questão dos tapas-buracos. Mas eu acredito que eles estão botando areia melada de asfalto, porque não tem condições não, melada de óleo. Porque da Guarita até o Palmirim, os buracos só afundaram. Foi pior, como os motoristas nos dizem, que antes batia o amortecedor na terra, né, vereador Pequeno? Hoje não, hoje bate no asfalto, aí é que o impacto é maior. E indo para a fazendinha ali, você tampar 2 buracos, deixam 6, tampa 2, deixa 7. E eu acho que não foram até nem o posto da fazendinha, porque o restante para lá tem que passar com calma, porque a gente pensa que está numa estrada vicinal. Eu gostaria de saber se o município, a Câmara, não podia fazer algo, mandar um ofício, né? Porque nós estamos vendo, nós estamos vivenciando isso aí. E nós vamos ficar calados. Eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa, gente. Não só pode, mas como deve. A gente, com certeza, teve uma empresa ganhadora dessa licitação para fazer essa prestação de serviço, né? E sabe lá de onde que ela é, só que ela vem prestar o serviço aqui no município, e quem tem que cobrar somos nós. Porque depois que ela prestar o serviço, não, foi embora, ninguém disse nada, é o que ela quer. Então a hora da gente cobrar é agora o serviço está sendo executado. Sem falar na falta de respeito da população ali, daquele bairro da Fazendinha, Bananeira, onde tem aquele posto de saúde que a população tem que estar se deslocando frequentemente para ali, você sai de um buraco, cai no outro. Então, cabe a nós aqui, a essa casa, fazer um ofício, saber qual foi a empresa ganhadora dessa licitação e saber o motivo dessa má prestação de serviço. Declaro aberto a ordem do dia. Na ordem do dia, coloco em pauta, em segunda votação, o projeto de lei de número 010/2026, da autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, gay, bissexuais, transgênico, quer mais, intersexual, assexual, pansexual e não binária, em Palmirim, e da outras providências. Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em segunda votação o projeto de lei do Executivo de número 010/2026, devendo o mesmo ir para sanção e promulgação. Ainda na ordem do dia, coloco em pauta, em segunda votação, o projeto de lei de número 012/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a correção anual dos valores dos contratos de rateio do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó, Ceará. Estabelece o prazo de vigência dos contratos de programa fixo, limite mínimo e máximo para despesas administrativas e da outras providências. Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em segunda votação o projeto de lei do Executivo do número 012/2026, devendo o mesmo ir para sanção e promulgação. Ainda na ordem do dia, coloco em pauta, em segunda votação, o projeto de lei de número 013/2026, de autoria do Executivo Municipal. Ratifica termo auditivo ao protocolo de intenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Icó, por meio do qual foi acrescidos novos dispositivos aos instrumentos originais, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições. Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos.
Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em segunda votação projeto de lei do Executivo de número 013/2026, devendo o mesmo ir para sanção e promulgação. Ainda na ordem do dia, coloco em pauta, em primeira votação, o projeto de lei do 014/2026, de autoria do Executivo Municipal. Altera a lei de número 484, de 2023, de 30 de novembro de 2023, que subvenciona a Associação dos Catadores de Recicláveis de Palmirim, Ceará, Acre, e da outras providências. Solicito ao assessor jurídico que faça a leitura do parecer competente. Senhora presidente, na sessão anterior, o parecer foi lido, sugerindo emenda modificativa. Foi tirado de pauta em seguida, a pedido do vereador Renato, para verificar a questão se era mensal ou anual. E lá no projeto originário, que é a Lei 484/2023, no parágrafo 3º, que não está sendo alterado por essa proposta, ela diz que a subvenção ela é mensal. Então a gente tirou essa dúvida. Como o parecer foi lido na sessão anterior, eu só complemento a conclusão das comissões permanente de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta realizada nesta data, nos de suas atribuições conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal de Palmirim, acompanha o voto do relator e opina pela aprovação do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva 01/2026 proposta. Se quiser, eu posso ler aqui novamente a emenda substitutiva. Ou pelo menos o voto do relator, que eu acabei de... Vou ler o voto do relator, né? Diante de todo o exposto, considerando a relevância social da matéria, o voto do relator é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação orçamentária da proposição, com parecer favorável à aprovação do projeto de lei 014/2026, condicionado todavia à aprovação da seguinte emenda substitutiva, que adequa o texto à técnica legislativa e extirpa os vícios de constitucionalidade identificados na forma original. Emenda substitutiva 01/2026 ao projeto de lei número 014/2026. O projeto de lei número 014/2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A Lei Municipal número 484/2023, de 30 de novembro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações em seus artigos 1º e 2º. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a subvencionar a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Palmirim, Acre, inscrita no CNPJ-MF, sob o número 48.637.809.1055, no valor de até R$30 mil. Parágrafo único. O auxílio a que se refere o caput será aplicado única e exclusivamente nas atividades da entidade beneficiada por esta lei, destinando-se ao custeio de despesas como aluguel, locação de caminhão, aquisição de material de expediente e implementos, energia elétrica e água, equipamentos de proteção individual EPIs e outras despesas necessárias à sua consecução. Artigo 2º. A subvenção social de que trata o artigo anterior não tem caráter vitalício, cabendo ao Poder Executivo Municipal propor a sua suspensão, alteração ou extinção, mediante envio de competente projeto de lei a esta Casa Legislativa. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, essa foi a emenda modificativa proposta e é ela que irá para a votação com o parecer pela aprovação ou rejeição. Está aberta a fase de discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Solicito aos vereadores que votem em seus terminais eletrônicos. Votação iniciada. Votação encerrada. Declaro aprovada em primeira votação o projeto de lei do Executivo de número 014/2026. Agora eu quero aqui, passar a palavra, chamar aqui o nosso secretário, Derlan, para fazer uma fala. Boa tarde a todos. Antemão aqui já
agradecer, pelo esse espaço concedido aqui a nós da Secretaria do Meio Ambiente, né? E em nome da Secretaria do Meio Ambiente, né, a gente já também saúda a todos aqui, presidente Marcilene, né, saúdo os demais colegas, vereadores e vereadoras aqui presentes, né, a plateia aqui em nome das colegas de trabalho, né, Bianca e Nara. Antes de adentrar aqui o assunto para qual a gente solicitou esse tempo, né, até respondendo a questão aqui do vereador Pequeno, né, a gente já havia divulgado uma nota e passado o carro de som também a respeito desses terrenos que estão praticamente abandonados, né, em certos setores das ruas, e sabemos também que é responsabilidade dos proprietários, né, manter esse terreno e essa propriedade cuidada. E aí a gente, conjuntamente com a infraestrutura, com o pessoal de tributos, né, a gente fez essa notinha, né, e procurou saber se tinha tido algum resultado, né, e a gente viu que não teve resultado, né, e hoje a nossa Nara ali, que é a fiscal ambiental, que tomou posse recentemente, né, esteve com o pessoal dos tributos, fazendo algumas notificações desses terrenos que não estão sendo cuidados, e está ali juntando ali muito material, sujeira, animais peçonhentos, né, então iniciamos já essa parte de notificação, que é para ver se, esperamos que não seja preciso multar para que a pessoa vá lá e faça a limpeza da sua propriedade, né, mas iniciamos essa parte de notificação. Bom, e adentrando aqui, esse momento a gente solicitou justamente para falar um pouco sobre a coleta seletiva, né, que é um trabalho que a gente já vinha há bom tempo, né, colocar em prática, e devido à parte burocrática, estrutural também, que é necessária, demoramos um pouco, mas saímos do 0 a 0, né? Vamos engatinhando aí nesse caminho, ajustando aquilo que precisa ser ajustado e também, né, permanecendo aquilo que está dando certo. Essa coleta, o programa Coleta Seletiva, né, praticamente a nível de consórcio, e denominado de coleta seletiva a gente faz juntos, né, que o coleta seletiva nada mais né, do que fazer essa segregação, essa separação do material, né, todo aquele lixo, como a gente conhece, aquilo que for reciclável, né, separado que for rejeito. E essa coleta seletiva, né, ela não vai ser efetivamente bem sucedida se a população não aderir, né, então contribuir, né. Não adianta a gente ter estrutura, ter caminhão, ter o recurso para fazer esses ajustes, comprar o que for necessário, mas se a população não contribuir, infelizmente ela não é efetivamente, né, bem sucedida, né, porque praticamente é mais porta a porta, tem um comércio, mas o porta a porta, né, a gente já esteve fazendo esse porta a porta em alguns bairros, na maioria a gente dividiu por setores a coleta seletiva, em 8 setores, né? E 6 desses 8 setores a gente já passou porta a porta, né, falando sobre a coleta seletiva, entregando panfletos, explicando como é que funciona, e também distribuindo um saco de ráfia desse normal de colocar milho, que foi confeccionado com o logo da coleta seletiva, para ver se facilitava para que as pessoas, né, como é semanalmente, dividiu por rotas e geralmente duas vezes na semana em cada rota dessa, em cada bairro, né, com exceção do centro, que é de segunda a quinta no período da tarde e aos sábados pela manhã. Então, o que ainda não está sendo feito, os setores que ainda não foram visitados, são o Vila São José e o distrito de Canaúna, porque a gente ainda não teve fazendo esse trabalho porta a porta, uma forma de conscientizá-los e explicar melhor como é o funcionamento da coleta seletiva, né, e esses setores, né, exatamente para facilitar, a gente divulgou o horário, o que é que pode, o que não pode, né, nesse saco colocar ali para facilitar, né, então esse porta a porta ela é muito importante, tendo em vista que nem todos às vezes têm acesso à rede social ou não olham, então o porta a porta, né, isso tem que acontecer com mais vezes ainda, a gente vai passar, acredito que muitas vezes até
realmente as pessoas, né, se conscientizar mais, né, e esta casa aqui, esse espaço, né, a gente achou muito propício também, exatamente, né, por ter pessoas nos assistindo, né, os vereadores que aqui representam a comunidade, que estão nos bairros, estão nas suas localidades, que também levam, né, levarão essa mensagem e reforçarão também nesses setores, né, a importância da coleta seletiva, né. Então não adianta recurso, a gente ter esse recurso e não ter, né, essa contrapartida da população, que é única e exclusivamente separar aquele material reciclável, colocar no saco e disponibilizar no dia e horário da coleta. É a contrapartida da população, na verdade. Falando um pouco sobre a estrutura hoje que a gente tem, a CMR lá, o pessoal da Associação dos Catadores, eles já estão nesse prédio que foi construído, né, ainda não finalizado, mas já estão, esse pessoal já está lá, né, a gente já tem alguns com EPI, já estão precisando comprar novamente, né, e a gente está aos poucos adequando, mas tirando aos poucos eles de lá, até porque é uma mudança repentina assim, e aos poucos que a gente está se adequando, tanto para os catadores como até para a gente mesmo, né, na nossa rotina de trabalho, e adequando aquilo que vai estar dando certo. E esses catadores, eles estão não soltos, digamos assim, está tendo um acompanhamento, tem uma pessoa que fica lá dentro desse galpão, acompanha os catadores, fazendo a pesagem, vendo quem está indo, quem não está indo, e até agora tem dado certo, né? A gente vai até aqui aproveitar esse momento também para apresentar, né, os resultados, bem resumidamente aqui, né, desse mês que a gente já iniciou a coleta, né? Então esses catadores, reuniu eles assim, organizou em associação justamente, né, para ter essa garantia de mais melhorias no acesso às políticas públicas, né, governamentais, seja municipal, estadual, federal, né, conseguir através dessa subvenção, né, que o município, né, o prefeito Wilson tem tido essa sensibilidade e aumentado até esse recurso em virtude justamente do valor inicial, que foi um valor que não era suficiente para a gente locar um caminhão com motorista, com custos, né. Então esse recurso ele é providente demais para a execução da política de resíduo sólido, né, e a coleta seletiva, né. Então a gente também tem algumas metas, né, a gente estabeleceu algumas metas para 2026, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, né, que seria a implantação definitiva da coleta seletiva na área urbana, toda a área urbana, né, até o fim do ano a gente está efetivamente dentro daquele dia e horário que a gente estabeleceu, passando a coleta seletiva, né, até porque se a gente não tiver essa continuidade, né, as pessoas vão desacreditar também desse serviço que está sendo disponibilizado, né. Distribuir esses sacos que a gente confeccionou com a população. A gente confeccionou 3.000 sacos e já distribuiu em torno de uns 1.400 mais ou menos sacos nessas visitas domiciliares. Implantar 6 pontos de 3 pontos de entrega voluntário, né, que a gente conhece por PEV, né, colocar numa praça, em vez de ficar nas calçadas aí, teria um local de ferro, de fibra, seja lá como for, né, e colocar numa praça dessa, o pessoal colocando só o material reciclável, né, e aí os catadores vêm naquele horário, recolhe e fecha novamente, né, diminuir aí pelo menos 20% a quantidade de lixo, né, que é solto aí nas ruas, ao redor desses tambores que ficam, né, e uma meta bem que a gente colocou aqui, que é bem difícil, mas ela não é impossível, até porque a quantidade de resíduo que é gerado dentro do município é enorme, né, e não é, mesmo com a coleta seletiva, o que o pessoal cata no lixão, né, qualquer pessoa que passa lá vai ver a quantidade de material que é reciclável e ele está sendo jogado, né, no lixão. Então a gente estipulou uma meta de até o fim do ano 15 mil quilos de recicláveis por ano, por mês, aliás. E a capacitação, né,
que deve ser contínua, né, com catadores, com as secretarias, né, os agentes públicos, né, que estão diretamente envolvidos com mais e mais pessoas para difundir essa ideia, né, e é o caso aqui, resumidamente aqui, que nós estamos fazendo, né, passando essa ideia para a população, né, e para os representantes. Então aqui, né, apresentar resumidamente aqui como foi o primeiro mês da coleta seletiva e por que a gente acredita que pode chegar a esse índice, né? O material coletado da coleta seletiva esses dias trabalhados, né, ele é superior a isso, mas o que foi vendido esse mês foram 3.210 quilos só de reciclável, né? E só que foi vendido, na verdade, né? Lá na central ainda ficou uma grande quantidade de material que veio do canteiro de obras da transposição, tem alguns ferros lá ainda e outros materiais que não foram comercializados. Então a quantidade é bem maior que 3 toneladas conseguidas esse mês, né? A gente atendeu 6 desses 8 setores, né, porta a porta, conscientizando, passando nas ruas. As visitas domiciliares, aproximadamente aí, umas 1.400 visitas que a gente teve nesses últimos meses aí, fazendo essa visita, antes do caminhão iniciar a coleta, né? E, como já falei, né, nessas visitas porta a porta, distribuindo esse saco para que seja, tentar de alguma forma facilitar essa coleta seletiva. E falando mais sobre números também, né, todo esse trabalho, né, só de material que foi vendido, convertido para a associação e dividido entre os catadores, foi o valor de R$ 2.898 desses 3 toneladas de material, né, em local adequado, em local mais salubre, né, sem necessariamente ter que ir lá para o lixão, apesar de, né, alguns deles ainda, né, quando sai de lá, tem um horário que não está lá na central, eles vão lá, mas aí é particularidade dele, e a gente, exatamente por isso que a gente não pode tirar todos de uma vez, até porque uns resistem em alguns momentos, né. Então, essa subvenção que foi, né, está sendo objeto de votação nesta casa, ela ajudou, e desse recurso foi repassado mais o valor de R$ 200, né, dividido entre eles, isso proporcional a alguém que faltou, alguma coisa desse tipo assim, que não veio. Então uns recebeu mais, outros receberam um pouquinho menos, porque faltou justamente para equilibrar lá. E eles também, né, esses catadores, hoje a associação ela está ativamente com 14 catadores, né, que estão participando da coleta seletiva. Uma turma vem no caminhão da coleta, né, e outra turma fica lá para fazer a triagem desse material. Então, ao todo, são 14 catadores e catadoras que estão lá. No início do ano, a gente conseguiu inscrever 15 catadores no programa Auxílio Catador do Estado, né? E aí um deles, né, como não veio para participar da associação, né, trabalhar coletivamente com os demais, né, a gente não envia os dados dele e ele automaticamente fica com o cartão dele invalidado e não recebe, né? Só recebe os que estão atualmente na associação. Então eles recebem 1/4 de um salário mínimo. E juntando todo esse resultado, né, deu um valor mensal, né, dessa primeira coleta, desse primeiro trabalho, em média R$ 812, né, garantidos, né, pelo serviço deles, mais esses recursos, né, tanto do município como do Estado, né, dentro desse trabalho. E esse resultado ele pode melhorar bem mais ainda, né, tanto em virtude da questão do aumento do valor da subvenção, bem como quanto mais material para vender, né, gradativamente esse valor que eles vão ter mensalmente garantidos, né, sem precisar ir para o lixão, né, vai garantir aí o sustento da família junto com outras rendas que proveniente eles tenham, né. Então, as palavras que eu tenho é essa, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer dúvida, né, a Secretaria do Meio Ambiente, né, está à disposição.
Secretário, só uma dúvida e uma indicação, né? A dúvida era para perguntar como é que a população está se comportando em relação a essa novidade, né? Que é esses sacos que foram entregues, até a gente recebeu um lá em casa também, né? Para saber como é que está sendo a aceitação, né? Se de fato estão colocando lá fora, porque a gente, eu acho que aqui todos vão ter uma rede social e a gente pode tentar assim, o que tiver ao nosso alcance, pelo menos divulgar, incentivar para que tenha um aumento em relação a isso. Isso é muito bom. Tem quando a gente passa nas casas, acho que 80%, 90%, né, é bem recepcionado, a gente explica. Tem aquelas pessoas que têm mais uma dificuldade de entender, quer dizer que o lixo agora vai ser agora nesse saco, como é que vai ser? Né, aí a gente vai explicar como é que funciona, né, que é só o reciclável seco, né, mas ainda assim, né, a gente, às vezes o pessoal, os meninos passam e tem poucos sacos nas calçadas, né, e aí a gente vê às vezes passando nas ruas, eu tiro aqui pela minha própria casa aqui nas ruas da Ademar Barbosa, que às vezes no domingo pela manhã, né, o caminhão tem passado da coleta do lixo 4 horas, 5 horas da tarde. E aí, quando é no domingo pela manhã, você já vê a quantidade de material e a grande maioria do material reciclável, né? Então, ainda precisa mais esse olhar diferenciado para saber a importância daquilo. Não só do ponto de vista ambientalmente falando, né? Mas socioeconômico também, do ponto de vista, né, desses catadores. E assim, só concluindo a minha fala, da parte da minha indicação, de ver com a gestão a viabilidade de colocar aquelas lixeiras identificadas, né, que tem as cores, nas praças, nos locais de grande movimento, a gente vê um acúmulo maior nos tambores. Se pode ser colocado ao lado também, porque facilita. Às vezes esqueceu de botar na sacola, mas quando vai colocar, se tiver um saco plástico separado, ele pode colocar nessas lixeiras que tanto identificado, né, vidro, plástico, enfim. Assim como a gente viu ali em Alcita, ao lado do supermercado que ela colocou, se teria a possibilidade, né? Eu acredito que não é um custo elevado e a secretaria poderia pleitear com a gestão isso para ser colocado nas praças da cidade. Sim. Boa tarde mais uma vez, secretário. Gostaria de parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente por esse trabalho tão importante que está gerando emprego para a população. O lixo do nosso município está se tornando o algodão de antigamente para os produtores. Seu secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta e logo em seguida entrar num outro assunto para ficar uma pauta para a próxima. Sei que não é o assunto, mas é relevante ao meio ambiente. Sobre o trabalho dessa coleta também, é lógico que está aqui iniciando agora, mas para frente, que seja feito um trabalho também na zona rural, que conscientize a população da zona rural também, para que coloque uma coleta nas entradas dos sítios. Exemplo, ali próximo do portal ali, o pessoal que vem do Serrote, ali próximo da São Luís, o pessoal que vem do sítio Trapiá, Marcos, sítio Pedra, Capoeira Grande, na entrada da rua, uma lixeira especificando e conscientizando o material que é reciclável e que não é reciclável, que aquilo ali não precisa tocar fogo, não precisa acumular lixo na zona rural, que ela pode vir para essa associação e que está gerando emprego. E outro também, se foi feito um trabalho nas escolas municipais do estado, conscientizando os jovens agora, para que no futuro eles já tenham essa conscientização dentro das escolas e para informar eles educativamente. Lógico que a gente não está exigindo de imediato, que agora que está se implantando, então são ideias para o futuro. E outra pauta, senhor secretário, aproveitando a sua presença aqui, é a respeito da pulverização de drones no nosso município. É um absurdo. A matança de abelha, a matança de aves nativa no nosso município está um absurdo. Então, se continuar, eu acho que em média não vai 5 anos, as abelhas provavelmente vão entrar em extinção. Então, se está se fazendo algum trabalho a respeito dessa pulverização. Porque um drone, quando ele pulveriza uma área aqui, o vento joga o agrotóxico em média de 2 a 3 quilômetros. Então,
o que se tem de planta nativa, nossa aroeira, mufumbo, catingueira, todas essas plantas que geram a floricultura para as abelhas, e a gente sabe o quanto os produtores aqui também produzem o mel no nosso município, está sendo prejudicado. Que essa pauta das abelhas fique para uma outra. Agradecido. Senhor presidente, senhora presidente, secretário, só para parabenizar, né, pela fala de Vossa Excelência, veio também com as técnicas da Secretaria de Meio Ambiente, e também para contribuir um pouco, pelo menos eu tenho percebido, é importante isso, a questão da coleta seletiva, mas eu acredito que hoje um dos problemas também grande com relação à coleta seletiva é os comerciantes. Palmirim, eu acredito que deva ser feito um trabalho, porque a gente passa e é perceptível a olho nu que o material que estão nos tambores ou fora dos tambores, vereadora Rosneide, é de origem de pizzarias, de churrascarias, do próprio comércio em si. Então, assim, que seja trabalhado com os comerciantes, principalmente, essa questão da colocação do lixo e o determinado horário, né? A gente sabe que o comércio de Palmirim, graças a Deus, é muito aquecido e produz um resíduo sólido muito volumoso, mas é necessário que haja também colaboração nesse sentido, porque o que a gente vê é quando se encerram as atividades laborais desses comércios, joga lá dentro do tambor e vira as costas e vai-se embora e fica ali. A Praça dos Táxis, que a Micena Alexandre, ali a Doutor Arruda, né? Então vários pontos que a gente percebe isso, que há necessidade de conscientização de quem inclusive também em decorrência da capacidade de reciclagem desse próprio material, né? Então, assim, é muito importante isso. E outro ponto também que eu trago para a colaboração é que, já que a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, né, através da Secretaria de Meio Ambiente, tem desempenhado um belíssimo trabalho com a questão da regulamentação, da subvenção para o pessoal que trabalha com reciclagem, que também se colabore no sentido de não tocar tanto fogo no lixão, né? Porque uma das causas alegadas aqui, inclusive o próprio prefeito uma vez esteve nessa casa e disse que estava pensando em colocar até câmera lá, né? Então, assim, é a questão do pessoal que vai lá fazer a coleta e, por vontade própria, coloca fogo e produz aquilo que a gente vê aí, principalmente quem sai de Palmirim ou vem aí Palmirim à noite, né? Então, assim, que eles também, na contraprestação do serviço e numa contribuição realmente como profissional que desempenha a coleta seletiva, que também deem essa contribuição e façam, não sei, a questão do fogo programado, o horário e tudo mais, mas dentro de uma realidade que não prejudique, porque há dias, eu já ouvi relato próprio do Silvio Alexandre, que o cheiro, o chorume do lixo vem aqui na Prefeita Alexandre Gonçalves. Então, assim, né, dá vários quilômetros para lá. Então, a gente traz mais nesse sentido para colaborar, e no mais é parabenizar a Secretaria. A gente sabe que tem que se mudar uma cultura, essa é uma verdade, uma realidade, né? A tendência natural é que não exista mais nem tambores, né, de lixo. Isso aí a gente vê, não vê muito longe não, aqui nos centros perto a gente vê isso. Então, assim, que a administração pública, ela faz a sua parte, mas a sociedade precisa também colaborar para que não reclame daquilo que eles mesmos produzem, né? Porque às vezes a demagogia existe muito nesse sentido, né? Cobra uma cidade limpa onde a própria pessoa que cobra não colabora para que isso aconteça. Mas parabenizo pela sua fala, parabenizo a equipe técnica aqui presente, sei do tanto de esforço, de esmero que o senhor, junto com sua equipe, tem colaborado para que isso tenha resultados, mas o principal está acontecendo, que a semente está plantada, e com certeza essas novas gerações, até pela questão da conscientização, vereadora Rosneide, em sala de aula, que estão tendo sobre o meio ambiente, trarão ainda mais benefícios, e quem ganha com isso é o meio ambiente, a população e a casa que a gente vive, né? O nosso município é a nossa casa. Então, meus parabéns e parabenizo pela sua fala. Boa tarde a todos. Só dar graças a Deus por estarmos aqui nessa tarde, só parabenizar o secretário Derlan e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que tem sido feito.
Você está de parabéns, Derlan, porque pelos números que você informou aí, já mostra, né, em pouco tempo, um crescimento e uma adesão considerável. Não é fácil mudar uma cultura que se tem. E pelos números que você apresentou aí, já existe uma adesão positiva, muito positiva. E que a perspectiva é essa, é continuar o trabalho. Logo também os catadores vão perceber o custo-benefício, né, e vão tentar fazer esse trabalho melhor. Só uma sugestão, se não já estiver sendo feito, de que possa ser colocado pontos de coleta também nas repartições públicas. Né, a gente sabe a quantidade de recicláveis que as repartições produzem. A prefeitura, como o vereador Pequeno colocou, as escolas, né, CRAS, as demais secretarias de educação, as demais secretarias que produzem uma quantidade considerável de lixo, né, que pode também, e é aí uma captação direta da própria gestão pública, que pode contribuir com tanto a coleta do lixo como também a geração de renda para os catadores. E mais parabéns, que Palmarim possa continuar nesse sentido. Não poderia deixar também de falar aqui no momento, né? Parabenizar a secretaria. Sabemos que é um passo de formiguinha, mas o primeiro passo vocês já deram, né? Que é essa coleta. Sabemos que a cultura é muito rígida. Precisamos, como falou o vereador Renato, envolver as secretarias, né? Você pedir apoio às secretarias para que eles sejam transformador dessa ideia, para que isso chegue até a população. Sabemos que é muito rígido ainda, apesar do sucesso da coleta. Como você bem deixou claro, as ruas, uma sacola aqui, outra ali. Então, há necessidade de conscientizar as pessoas. Acredito que os tambores não seja o momento agora, porque pela falta de informação e pela rigidez da cultura, as pessoas vão superlotar, não vão obedecer. Então, isso vai transformar transformar em um transtorno para a coleta seletiva. Então, o interessante é que, como o Renato falou, as secretarias abraçar a causa e envolver todas as secretarias, assim como o vereador Silvio Neto falou, divulgar em redes sociais e nas escolas, para que a gente possa realmente, de fato, conscientizar as pessoas, que o principal passo é conscientização. Parabéns a você e toda a sua equipe. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, do secretário, sua equipe aqui, esclarecendo alguns pontos, e dizer também que comungo da ideia, né, dos vereadores, do vereador Silvio, quando fala, né, da necessidade de se colocar, né, aqueles coletores nas praças, que a gente sabe também que tem pessoas de fora que visitam, né, a nossa cidade, à noite ou durante o dia, vem ao nosso comércio, toma um refrigerante, uma água, uma coisa. E também da ideia do vereador Renato, né, de se colocar nas repartições públicas e também visitar, né, as escolas e conversando com os alunos, porque é um papel fundamental, que a gente sabe que o trabalho de conscientização é difícil, mas é preciso que a gente inicie, e aí é de suma importância. E gostaria também de aproveitar mais uma vez, né, para cobrar do secretário, que eu acho que eu já venho pedindo há uns 3 anos, inclusive no ano passado nós tentamos, né, plantar árvores, seja nativas ou não, mas nós precisamos urgentemente na Pedra de São Sebastião, bem como em outros locais, mas eu defendo muito ali a Pedra de São Sebastião, porque está totalmente descoberta. Em 2024 nós sabemos que aconteceu uma chuva e saiu, não foi? Rasgando tudo, foi preciso a prefeitura mandar máquinas para tirar, e foi parar ali naquelas casas. Desceu muita pedra, muita coisa mesmo,
Então, o ano passado praticamente não choveu, no mês de abril nós tentamos, né, plantar algumas mudas ali, mas infelizmente a terra estava muito seca, não tinha chuva. E felizmente esse ano um inverno maravilhoso, desde o mês de fevereiro. E infelizmente eu acho que nós perdemos muito em não ter feito esse trabalho desde o mês de fevereiro, porque com certeza, né, já estariam aí as plantas todas maravilhosas, mas eu acredito que ainda dá tempo, né, que ainda a terra está molhada e acredito que ainda vai ter chuvas e nós sabemos, principalmente ali naquela parte ali de baixo, que a gente chama de estacionamento, né? Dia 20 de janeiro, a multidão que tem ali, quer dizer, não tem como colocar alguma coisa, até mesmo uma ambulância que vai para lá, é preciso levar um monte de tendas, porque não tem uma árvore. É lamentável, né, ter uma área daquele tamanho, num local daquele histórico, cultural, religioso, e está totalmente daquela forma. Então, secretário, eu gostaria, né, que o secretário, juntamente com sua equipe, e vamos fazer um mutirão. A gente pode até passar nas escolas e aí incentivar, com certeza, vai ter professor e vai ter aluno que vai nos ajudar. E pode contar comigo, que eu vou estar lá também. Quero aqui parabenizar o nosso secretário, viu? E eu estou vendo uma coisa, viu, Derlan? Parabenizar as meninas e as técnicas, que a gente vê que faz com amor e essa produção que você está trazendo para aqui é muito importante. A gente vê que vai dar sequência, né, a esse trabalho. E uma coisa que eu gosto de muito assim, de analisar é os catadores. Eles fazem isso com amor, com uma felicidade tão grande, que a gente vê eles passando nas nossas portas, aquela alegria, aquela coisa. Então, dê continuidade a essa situação, pegue essas dicas aqui dos vereadores, que quanto mais ponto, né, melhor. Essa questão da ideia do vereador pequeno é muito importante, envolver a zona rural também. Pega esse deixa aí, bota para frente isso aí, que aí além de trazer benefício para os catadores, vai ajudar a nossa cidade, e essa percussão é muito, muito boa. Quero parabenizar e pode caminhar assim com fé em Deus, dessa forma, que tem sucesso. Parabéns, viu, toda essa equipe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Pronto, então, resumidamente aqui, né, sobre o que foi falado, várias dessas proposições, né, dessas sugestões, né, a gente realmente está, né, algumas com a parte em alguns estabelecimentos públicos, na verdade, né, repartições públicas, né, a gente firmar um termo de compromisso, né, inclusive a gente já tem alguns formalizados, para cada setor ser responsável pelo o papel que descarta na Câmara, ter lá um localzinho lá para descartar ele, e aí, ó, tem tanto de papel aqui, eu recomendo o pessoal que faz a limpeza, né, e coloca em tal canto, que aí o pessoal vai em tal dia pegar esse material, né? Então todos os demais também repartições a gente faz isso. Com relação à questão da zona rural, dentro do cronograma da coleta seletiva a gente deixou a sexta-feira sem nenhuma programação de coleta, justamente para ser um dia, né, ou para eles resolver alguma coisa particular, ou fazer alguma capacitação dentro da própria associação, e também nesse dia ir para a zona rural, né, conforme que eles realmente dizem que na zona rural é um local que tem muito, né, muito material solto nos monturos, nos terreiros das casas, como a gente chama, né? Então eles mesmos que solicitaram, né, para fazer essa coleta. E aí a gente tendo esse transporte disponível, né, nada mais prático para fazer isso aí, né, tendo essa disponibilidade deles, né? E com as demais sugestões também a gente vai levar, né, como falei, algumas realmente estão em andamento, a parte de educação nas escolas, né, a gente vai após finalizar o porta a porta em todos os setores, para que já comece a rodar mesmo inicialmente, né, aí a gente vai fazer esse roteiro, né, escola por escola, né, e reforçar mais ainda, assim também como nos comércios. A gente fez porta a porta nas casas, mas aí no dia que a gente veio fazer, foi próximo ao período da Semana Santa, e estava o comércio assim, que a gente no caso não conseguia nem andar, né? Então dificilmente eu vou conseguir falar com os proprietários, né, dos estabelecimentos, né? E aí a gente também quer tirar esse dia, né, mais vago, mais calmo, para conscientizá-los mais sobre isso, né? Então,
mais uma vez aqui, em nome da Secretaria do Meio Ambiente, né, a gente agradece, né, pelo espaço concedido, né, e a gente está à disposição também, né, para sempre, espero vir outras vezes aqui trazendo dados mais melhores ainda, né, conforme o programa e as coisas vão andando, né, dando seguimento nos trabalhos. Então agradeço e boa noite a todos, mais uma vez obrigado. Obrigada, secretário, pela sua presença, pela sua fala, né? Parabéns pela fala, muito bem passada aqui para a gente. E seja sempre bem-vindo, estamos aqui sempre à disposição, secretário. Acho que eu bati por aqui, ó. Cadê Ramon? Pois não. Eu tenho batido aqui. Tinha batido aí. Verdade, viu, Renato? Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao secretário, nosso assessor jurídico, Besson, Patrick, Ivan. Boa tarde às meninas aqui presentes, obrigada pela presença, viu? Meu amigo Luiz, e todos os funcionários dessa casa, colaboradores, e a mídia que nos assiste aqui, né, através das redes sociais. A gente aqui também, ficou combinado da gente, não tem ninguém inscrito para fala pessoal, porque a gente vai ter logo mais essa sessão, né, ordinária, a gente vai ter a sessão solene, a homenagearia das mães, e aí a gente vai falar na sessão solene. Então, só aqui deixar, né, os votos de pesar, justificar aqui a ausência da nossa amiga Michele. Hoje estive lá na casa dela, um momento muito difícil, e deixar aqui os votos de pesar à família dela, que Deus a abençoe, né, e dê o conforto, que Michele lá de cima ore pelo conforto dos seus pais, Luiz e Dona Zeneide e Michele. Então, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 13 de maio de 2026 e convoco os demais vereadores a participarem da 16ª sessão ordinária no dia 20 do 5 de 2026. Convido, né, todos a ficarem aqui presentes para a gente fazer a sessão solene em homenagem às mães, né? Vai ser um momento bem especial, se Deus quiser. Convido a todos a ficarem de pé e ouvirmos o hino municipal. Salve alegre cidade querida, que Pompeias em nosso rincão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, o fervor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levante, como insígnia de amor e de paz. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir, e esse lago de liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. Os invernos na sua clemência dão-te parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote e pendência, és banhada na quadra invernal. O município que orgulha a tua gente, pelo teu conhecer o valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirito nasceste a sorrir. Este lago de liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. O progresso da terra perdura,
no comércio e na agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente loção. Onde quer que esteja o teu povo, tem teu nome no seu coração. Junto à antiga e pequena lagoa, e palmirito nasceste a sorrir, e este lago de livre